E o governo federal anunciou incentivos para a produção de orgânicos no Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, serão destinados 3 milhões de reais para aperfeiçoar a produção no país dentro da porteira. E para trazer um panorama para a gente sobre este mercado, sobre o setor de orgânicos no Brasil, eu vou conversar agora ao vivo com o Coby Cruz, que é diretor da Organics Brasil. Muito bom dia, Coby. Seja bem-vindo ao Jornal Terra Viva, primeira edição. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo espaço. Nós que agradecemos, é um prazer tê-lo aqui. Gostaria que você desse para a gente um panorama hoje da produção de orgânicos e como vocês avaliam esse anúncio do governo federal, 3 milhões de reais de apoio à pesquisa. É um valor considerado suficiente? A gente pode ter aí mais investimentos no futuro? Então, o panorama é muito positivo. Falando assim, desde a pandemia para cá, 2020 foi um ano que, assim, fora da curva. Crescemos em torno de 30%. E isso significa o quê? Que o orgânico está crescendo e crescendo principalmente na mente do consumidor, entendendo melhor o que é o orgânico. E esse ano, primeiro semestre de 2020, a gente imaginou que ia crescer menos por conta do crescimento que teve o ano passado. Nosso número de trabalho no começo do ano era de 10%. Eu acho que a gente pode até ultrapassar isso aí. Pela enquete que a gente fez, o índice de confiança nos produtores está muito positivo. Mais de 70% acredita que vai ter um crescimento nesse segundo semestre. Tá? Agora, falando dos investimentos, isso cai em boa hora. Qualquer investimento no orgânico são muito bem-vindos. Vou te dar um exemplo. Quais são os 3 estados que têm maior número de unidades produtivas cadastradas no Ministério da Agricultura, que hoje está em torno de 24 mil produtores? São Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. E são 3 estados onde tem extensão de conhecimento bem expressivo. Ou seja, a extensão rural é bem presente. São muitos técnicos dedicados a levar não só assistência técnica, mas capacitação e educação para os produtores de orgânicos ou então em fase de transição para os orgânicos. Ou seja, com isso a gente tem um potencial aí de ampliar cada vez mais a produção e o número de produtores, Como você disse, desde janeiro de 2020 o número de agricultores aumentou mais de 10%, E o que vem motivando esse crescimento é o aumento da demanda. Como está a demanda dos consumidores pelos produtos orgânicos, Coby? Então, só deixa eu fazer uma correção. O crescimento foi da parte de vendas, tá? Sim. A parte de crescimento de unidades produtivas, ele cresceu menos do que a parte de comercialização. Ou seja, parece que estamos produzindo mais numa mesma área, Uma vez que a produção aumentou mais do que o número de produtores. Então, voltando à tua pergunta, o orgânico tem muito espaço ainda para crescer. Está longe de ser saturado. O Brasil, para ter uma ideia, comparando assim com o cenário internacional, que gira em torno de 120 bilhões de dólares do comércio internacional, Quase a metade disso só nos Estados Unidos, depois vem Alemanha, depois França, e o Brasil não ocupa 1% desse mercado. Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho e a quantidade de produtores agroecológicos que ainda não fizeram a sua certificação para os orgânicos. Eu costumo falar que a gente tem muito chão, literal e economicamente falando, Então tem muita oportunidade aí. Verdade. E quais são hoje os principais produtos orgânicos demandados, Não só aqui pelo nosso mercado nacional, como também para a exportação? Olha, para o mercado nacional tem muita demanda para frutas. E é muito bonito ver que isso cresceu, principalmente no Nordeste, e que é uma nova fronteira agrícola para os orgânicos. Para ter um comparativo, o ano passado, por conta da pandemia, cresceu um pouco menos as unidades produtivas. A média nacional foi de 5% e o Nordeste foi de 35%. Qualquer um que vai numa feira de rua de orgânico hoje percebe como tem frutas que não tinham antes. E isso tem uma contribuição muito grande do Nordeste. E é uma demanda não só nacional, como internacional também. Limão, manga, melão, melancia,
tudo isso entra numa demanda assim muito forte, tá? O açaí, o mate, o café é muito expressivo nas exportações, tá? E tem um outro mercado que são de matéria-prima processada, orgânica, tanto para a indústria cosmética quanto para a indústria alimentícia. Bom, o movimento é um mercado crescente. Eu gostei da sua camiseta, Orgânicos em Movimento, que de fato a gente tem um grande potencial para continuar crescendo e o movimento está grande também nesse segmento. Cobe, muito obrigada pela entrevista, por trazer para a gente aí dados tão relevantes também sobre esse mercado. Sempre muito bem-vindos. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando também na Organics. Muito obrigado. Então, aí à disposição. E só para fechar aqui, por que a gente inverteu? Não movimento orgânico, mas orgânicos em movimento. Porque o orgânico está com muita força, ele está se movimentando quase por si próprio. Sim, é verdade. Tá certo. Obrigada. Um ótimo dia para você. Igualmente. Até a próxima.